Nós vamos estar estudando a lição de número 7, não matarás, que é o sexto mandamento. Nós temos os textos aqui para ler na Bíblia, Êxodo 20, do verso 1 ao verso 13, Mateus 5, 21 e 26, e para meditar, Mateus 5, 21 e 22. No mundo inteiro aumentou a violência e o número de mortes violentas cresceu. No Brasil, em 2017, aconteceram 56 mil assassinatos. E no primeiro semestre de 2018, foram 26 mil assassinatos. Nesses números, não estão apenas os assassinatos cometidos por marginais. Estão crianças que foram assassinadas por pedófilos, pai que matou filho ou filha, filho que matou pai ou mãe, marido que matou esposa ou a ex-esposa, mulher que matou o marido ou ex-marido. Mas nesses números não estão os milhões de abortos. Esses números nos apavoram e comprovam que a vida humana não tem o devido valor para muitas pessoas. Então nós vemos aqui que a violência é mais uma violência doméstica. Não é a violência só por marginais, por assaltos e outras coisas piores. A violência ela está dentro das famílias. Pai matando filho, filho matando pai, marido matando mulher, e assim sucessivamente. Então vivemos em dias muito difíceis, né? Como o título da nossa lição, não matarás. E o que se acontece hoje são muitos homicídios, coisas horríveis que estão acontecendo. Continuando, você deve estar pensando, mas eu sou crente, eu nunca faria uma coisa dessa. Ótimo! Mas quando olhamos para o que Jesus ensinou, vemos que muitas vezes estamos cometendo grave violência contra pessoas, mesmo quando não lhes tiramos a vida. Ou seja, dependendo das nossas atitudes, podemos também estar cometendo crimes. Aí a pessoa pode dizer, mas eu sou crente, nunca faria uma coisa dessa. Mas se analisar mesmo, será que não estamos cometendo tais atitudes? Significado do sexto mandamento. Deus castigou Caim porque matou seu irmão. Está lá em Gênesis 4, do 10 ao 12. Destruiu a humanidade com dilúvio porque a terra havia se enchido de violência. Gênesis 4, 23 e 6, 13. Logo depois do dilúvio, Deus fez um pacto com Noé e proibiu o derramamento de sangue, o homicídio. E instituiu a pena de morte para quem quebrasse a proibição. Está lá em Gênesis 9. A razão para a severidade do castigo para o assassinato é de fato de Deus haver criado o homem à sua imagem e semelhança. Tirar a vida de uma pessoa é ofensa ao próprio Deus. Ou seja, ninguém tem esse direito de estar tirando a vida do seu semelhante. O sexto mandamento estabelece então o valor da vida humana e o dever de respeitar o mais fundamental de todos os direitos da pessoa, que é o direito da vida. Ou seja, todo ser humano tem o direito de viver o tempo determinado por Deus. Isso não cabe a ninguém que venha a tirar-lhe a vida. A palavra hebraica hatzá, que foi traduzida no sexto mandamento por matar, tem a ideia de assassinar, cometer homicídio premeditadamente. O mandamento é, portanto, não cometerás assassinato. Deus pormenorizou a lei e estabeleceu várias modalidades de culpa e de castigo com referência ao homicídio. Como exemplo, citamos a seguinte, dentre muitas existentes. Primeiro,
O assassinato, que hoje chamamos de homicídio doloso, tem como castigo a pena de morte. Está em Êxodo 21, 12, Levítico 24, 17. 2. O homicídio involuntário ou culposo era reconhecido e quem o cometeu devia viver numa cidade de refúgio onde ficaria salvo da vingança. 3. O crime por negligência também era punido com morte. 4. A morte por legítima defesa, Êxodo 22, 2, não tinha punição. Ou seja, aqui existem vários tipos de homicídios. O homicídio involuntário ou culposo era conhecido e quem cometeu devia ir viver numa cidade de refúgio, onde ficaria salvo da vingança. Está lá em Deuteronômio 4, 42, 19, de 1 a 10. O crime por negligência também era punido com a morte. Leia lá em Êxodo 21, 29, que vai tratar desse assunto. A morte por legítima defesa, Êxodo 22, 12. Esta não tinha punição. A pessoa não era punida quando ele se defendia. Ele não era punido por esse crime. Se Deus é o doador da vida, se ele proíbe tirar a vida intencionalmente, então é proibido tirar a vida do feto. O aborto, portanto, é assassinato. Esse assunto merece ser tratado com profundidade, mas não faremos agora. Então aqui é um outro tema também bastante, e nós depois vamos aprofundar nesse assunto, como mesmo o escritor da revista nos fala, que o feto também é uma vida. E quantas pessoas estão tirando a vida dessas crianças, desses recém-formados, vamos dizer assim, né? Pessoas que ainda não vieram à vida e já estão passando por esse crime de morte. Fica claro pela punição de vários crimes com a pena de morte, que ela não está incluída no 6º mandamento. O indivíduo não tem o direito de matar. Mas Deus deu à autoridade que representa o povo o direito de punir com a pena capital. Esse é outro assunto em que merece estudo aprofundado, mas não é o nosso objetivo agora. Ou seja, Deus não permite que ser humano nenhum tire a vida do seu semelhante. Mas, ao mesmo tempo, ele deu à autoridade que representa o povo o direito de punir com a pena capital, ou seja, com a pena de morte. Outro assunto que vai ser tratado mais para frente. Bem, irmãos, até aqui nós estudamos e vimos sobre as leis no Antigo Testamento, as leis de Moisés, né? Agora nós vamos ver Jesus e o 6º mandamento. Nós vamos notar aqui que nesse estudo, a partir do Novo Testamento, em que Jesus traz a lei, traz, ou melhor dizendo, os seus ensinos, nós vamos ver que é bastante diferente aos dias lá para trás, aos tempos de Moisés, no Antigo Testamento. Mateus 5, 21, 26, aqui trata do Sermão do Monte. Nesse texto do Sermão do Monte, Jesus desceu às raízes do mal. Para a lei judaica, o pecado só existia quando consumado através de um ato proibido. Ou seja, para que algo acontecesse lá no Antigo Testamento, pela lei judaica, era necessário que realmente acontecesse o fato. Mas nós vamos ver que nos tempos de Jesus, a coisa muda de figura. É assim também nos códigos criminais modernos. Para que se cumpra a lei, é preciso que algo tenha acontecido. Para que, por exemplo, que uma pessoa seja julgada por um crime de morte, pela lei, é necessário que ele realmente tenha cometido esse crime. Mas para Jesus,
Entretanto, o pecado é uma realidade má interior, ou seja, isso está dentro do coração do homem. E muitas vezes o homem ele pode estar matando outro e achando que ele não cometeu nenhum homicídio. Para Jesus é totalmente diferente, não precisa matar. São as más tendências, as inclinações e as atitudes íntimas que se exteriorizam pelos atos pecaminosos. O homicídio tem causas espirituais e essas precisam ser notadas e vencidas. Jesus estabeleceu 3 modalidades de pecado contra a vida humana, além do crime de morte propriamente e de todas da mesma gravidade do homicídio. Então Jesus aqui estabeleceu 3 modalidades de pecado. Vamos ver então. Primeiro, ódio, rancor e cólera contra os semelhantes. São estes sentimentos que impulsionam uma pessoa contra a outra para matá-la ou para lhe fazer o mal. O ódio, o rancor e a cólera. Algo que Jesus não aceita. O homicídio começa com o ódio, ou seja, a pessoa começa a maquinar no seu coração o ódio contra aquela pessoa e acaba cometendo o homicídio. Quem tem ódio no coração é digno de juízo da parte de Deus, porque já está em seu coração matando. É algo muito que nós precisamos analisar essa situação. Guardar no coração inimizade, irar-se, guardar ressentimentos, odiar, é diante de Deus ser culpado de homicídio, pois aquele que odeia o outro é homicídio. Está lá em 1 João 3,15. Os irmãos podem estar lendo. 2. Injúria. A injúria é um ferimento da dignidade, ou seja, fere o sentimento daquela pessoa. Ela se origina do próprio ódio e é uma forma de agressão semelhante à agressão física. Ou seja, uma injúria, alguém que levanta um falso testemunho contra uma pessoa, ela se origina do próprio ódio, de forma de agressão semelhante e agressão física. Seu objetivo também é destruir. A palavra raca era usada pelos judeus para manifestar profundo desprezo, aversão e desdém por outra pessoa, e tem um sentimento de vazio, oco, sem valor, desprezível. Ou seja, as pessoas que usavam esse termo raca eram pessoas que tentavam desmotivar as outras pessoas, trazendo profundo desprezo, aversão e desdém, quer dizer, fazer um desdém daquela pessoa, trazer ela como se ela fosse um nada, desdém por outra pessoa, e ter um sentimento de vazio ou sem valor desprezível. Isso também é pecado. Era, portanto, um grave insulto. Correspondia mais ou menos ao que hoje seria chamar alguém de idiota, imbecil, o excremento. Se tornava do mesmo, com essas mesmas conotações aqui, né? Idiota, imbecil, excremento. Quer dizer, deixaria a pessoa abaixo de nada. Esse pecado era digno de julgamento e de punição pelo Sinédrio, que era o tribunal maior dos judeus, constituído de 70 membros e que tinha competência para condenar um réu à morte ou por apedrejamento. Ou seja, era algo muito grave que ia até os tribunais para que se resolvesse essa questão. Chamar alguém, colocar a pessoa abaixo de nada, colocar a pessoa como um desprezível, né? Chamar alguém de idiota, imbecil ou excremento nos nossos dias de hoje. Zombar e insultar são atitudes que se originam de um coração que está cheio de ódio, e isso é homicídio.
ou seja, zombar das pessoas, insultar, não são coisas que agradam a Deus. É de quem está com o coração cheio de ódio. Isso é homicídio. Embora não se tenha usado uma arma para tirar a vida de uma pessoa, com essas atitudes mata-se a pessoa na sua honra e no seu bom nome, no seu ânimo para viver e conviver com os outros. Qualquer pessoa é imagem e semelhança de Deus, e feri-la com palavras e atitudes é grave pecado contra Deus. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer vivente, ele é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Ele foi criado pelo próprio Deus. Então, ferir com palavras e atitudes é grave pecado contra Deus. Deus não se agrada disso. Terceiro, vilipêndio é completo desprezo pelo semelhante. Essa atitude provém do orgulho e julga o outro indigno e o desvaloriza com palavras e atos. É uma dura forma de agressão e tem como objetivo destruir o próximo. Ou seja, é desprezar o semelhante, fazer daquela pessoa um nada. E sempre, irmãos, nós temos que aprender uns com os outros. Por mais simples que a pessoa seja, ele tem a nos ensinar. E ninguém se coloque além, como o próprio Jesus nos diz, não seja você ou seja, mais do que o outro, você querer ser mais do que o outro. É uma dura forma de agressão e tem como objetivo destruir o próximo. Era chamar alguém de louco. A ideia dessa palavra não era a de hoje, a de doente mental, mas sim de uma pessoa desprezível, destituída de qualquer valor e que deveria morrer. Há pessoas que não ferem fisicamente, não matam, mas desprezam tanto a outra pessoa que chegam a desejar que morra. Ou seja, olhos altivos. A palavra de Deus nos diz que há coisas que Deus abomina, e uma delas é olhos altivos. Achar que você é além, é superior, e ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais. Esse pecado era digno de geena, isto é, do fogo que nunca acaba, ou seja, o fogo do inferno. Então, irmãos, dá para nós termos uma noção dos ensinamentos do Antigo Testamento, que as coisas eram preciso acontecer, no caso do homicídio, de matar alguém, para que você fosse julgado. Com Jesus já é diferente, se sentiu no coração, aquele desejo já consumou o ato. Na questão do adultério também da mesma forma. A palavra de Deus fala que já adulterou com ela, só no pensamento. Em resumo, Jesus interpretou o sexto mandamento como abrangendo não somente a vida, mas todos os valores da pessoa humana que representa a vida. Jesus adverte de que a raiz do homicídio está no coração. E o amor precisa substituir o ódio, e a indiferença, a sinceridade precisa substituir a hipocrisia e o egoísmo. Os maus pensamentos começam, eu anotei aqui, começam no coração, e isso precisa ser substituído, ou seja, isso precisa ser mudado. Então nós vemos aí a diferença entre ensinamento do Antigo Testamento e ensinamento do Novo Testamento através de Jesus, né? Para aplicar a vida, o ódio é a essência do crime de morte e das lesões corporais deliberadas. O ódio é a expressão do pecado que se exterioriza em violência. Está lá em 1 João 3, 15 e 18. Por isso, é preciso que sejamos
vigilantes para não permitirmos esse mal em nossos corações. Ou seja, o ódio, esse sentimento, precisa ser tirado, né? O ódio é a expressão do pecado. Aí onde se gera o pecado, e o pecado gera a morte, como a palavra de Deus diz, né? 2. Facilmente podemos quebrar o 6º mandamento, se nos deixarmos dominar pelo orgulho, pela superioridade e inchados, quer dizer, se achando melhor do que os outros, considerarmos as outras pessoas como desprezíveis e indignas de viverem. Examinemos-nos e, se encontrarmos em nós tais sentimentos, precisamos nos arrepender, confessar, pedir perdão e pedir que o Senhor nos ajude a mudar os nossos sentimentos. Realmente, precisamos analisar essa questão, né? Senão, podemos estar quebrando o 6º mandamento. 3. Quebraremos o 6º mandamento também se injuriarmos nossos semelhantes, se debocharmos deles, se os escarnecer, melhor dizendo, se os tratarmos com desrespeito, discriminação ou desprezo. Então, injúrias, né, deboches, escarnecer, se tratarmos com desrespeito, discriminação ou desrespeito, estaremos também quebrando esse mandamento. 4. O bullying, essa palavra é muito usada nos nossos dias de hoje, né? Bullying, que é a agressão física ou verbal para humilhar o outro, também está incluído no 6º mandamento. É o ódio que está no coração que leva uma pessoa ou um grupo a ter o prazer em fazer o outro sofrer com insultos, apelidos ou agressões. Isso acontece muito nas escolas, né? Das crianças vão fazer bullying com o outro, querer deixar aquela pessoa humilhada, ou porque é gordo, ou porque é mais feio do que o outro. Então, isso daí é algo também que desagrada a Deus. Essa palavra bullying, né? Muito usada nos nossos dias. É uma expressão verbal para humilhar o outro, também está incluído no 6º mandamento. 5. No lar, precisamos cuidar para não quebrar o 6º mandamento. Na perspectiva como Jesus ensinou, quebrá-lo destrói o casamento e também causa uma série de problemas nos filhos. Então precisamos estar analisando aquilo que falamos para que algo não venha a ser, a nossa família não venha a ser destruída e nós venhamos a quebrar o 6º mandamento. 6. O culto a Deus só é aceitável quando o adorador está em paz. Quando você está em paz consigo mesmo e com seus semelhantes, ou pelo menos sabe que fez todo o possível para estabelecer e manter a paz. É algo que cabe a nós, né? Estarmos em paz com nós mesmos e com os nossos semelhantes. Não se pode amar a Deus e odiar o próximo. Deus proibiu o homicídio, mas determinou que muitos fossem mortos. Os que não compreendem tentam dizer que Deus no Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Pessoas que não têm o conhecimento de Deus, né? Agem dessa forma. No entanto, era Deus quem estava ordenando aquelas punições. E Deus, com sua imensa sabedoria, ele sabia o que ele estava fazendo, né? E estava ordenando ao Estado, não ao indivíduo. Deus nunca permitiu ou determinou que o homem fizesse justiça por si próprio, conforme seus próprios critérios e ações. O mandamento não cometerás homicídio é com referência ao indivíduo.
Ele não pode tirar a vida do seu semelhante de maneira intencional. Ou seja, que Deus nos livre de certas situações que por acaso venhamos a passar, né? Que Deus possa nos livrar. Então, esta é a lição de número 7, não matarás. A próxima lição que vamos estar lendo é não adulterarás. Que Deus nos abençoe.